ano, nós estamos iniciando a nossa aula, o nosso período, e nós vamos iniciar com vetores. Então, a primeira aula é sobre vetores. Então, aqui, para começar, antes de falar em vetores, eu gostaria de falar com vocês em grandezas físicas. Então, nós podemos dizer que existem dois tipos de grandeza física, né? Então, de modo mais usual, grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, né? Quantificar. Então, as grandezas físicas, você pode ter uma escala, uma medida delas. Então, a grandeza física, elas são divididas em dois grupos. Eu tenho as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então, a primeira grandeza aí, a grandeza escalar, ela é aquela que o valor dela já fala tudo, né? Ela é totalmente expressa por um valor em uma unidade. Então, como exemplo de grandeza escalar, a gente tem a temperatura, a massa, o calor, o tempo, então temperatura. Hoje o dia está em 20 graus Celsius de temperatura. A minha massa é 54 quilos. Então, esse tempo, o período de uma aula são 50 minutos. Então, a gente tem, isso é uma grandeza escalar, já dá para saber tudo só com a unidade e o valor. Agora, a grandeza vetorial é aquela que só a unidade com valor não deixa bem claro. Ela precisa de mais coisas, né? Para que ela fique totalmente definida, ela precisa do modo, que seria o valor, mas ela também precisa da direção e do sentido. Se eu falo para você que o veículo está trafegando na Fernão Dias a 60 km por hora, não dá para você saber para onde que ele está indo. Se ele está no sentido Belo Horizonte ou se ele está indo no sentido São Paulo, né? Então, eu preciso saber aí a direção, o sentido, né? A força é esse tipo de grandeza, velocidade, aceleração. Então, geralmente, essas grandezas, elas são grandezas vetoriais, a gente representa elas com uma setinha em cima do símbolo. Então, o que é vetor? Elas são vetores. Então, o vetor vai ser um ente matemático abstrato, que ele vai ter um valor real, que é o módulo ou intensidade, e a ele vai ser associado uma direção e um sentido. Então, como que eu represento graficamente um vetor? Para representar graficamente um vetor, a gente usa um segmento de reta orientado. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor, o vetor AB, que eu chamei de vetor V. Se cada espaçozinho for uma unidade, esse vetor ele tem 3 unidades. A direção é da reta R, que o contém, no caso aqui está horizontal, e o sentido é de A para B, ou para a direita, né? A gente poderia falar assim também. O módulo do vetor vai representar o comprimento dessa seta. O vetor tem um módulo 3 unidades, igual eu já falei, que é igual à distância entre os pontos A e B. Para indicar vetores, nós usamos as seguintes notações. Então, ou eu falei que é o vetor V, então eu ponho o V, uma seta em cima aqui, sobrescrita em cima dele. Ou então eu posso colocar AB com a seta. Eu sempre vou pôr, quando for vetor, quando eu estiver representando um vetor, eu vou pôr essa setinha em cima. Então, A é a origem e B é a extremidade do vetor. As principais características de um vetor. Então, ele tem um módulo, que é o comprimento do segmento, que a gente vai usar. Vai ter uma tabela, né? Depende da escala que você estiver usando. Se você estiver medindo força, você vai usar uma escala em newtons, né? Se você estiver medindo velocidade, você vai usar quilômetro por hora ou metro por segundo. Aceleração, você provavelmente vai usar metro por segundo ao quadrado. Então,
o comprimento vai ser através de uma escala pré-estabelecida. O módulo de um vetor é indicado utilizando duas barras verticais. Então, é o mesmo módulo lá da matemática. Quando você põe um número entre duas barras verticais, quer dizer, é o valor absoluto dele. Por exemplo, a distância que ele está da origem, né? Seria o módulo. Direção é a reta que contém o segmento e sentido é a orientação, para que lado está indo esse segmento. Vetor oposto é aquele que possui o mesmo módulo, a mesma direção e sentido oposto, né? Então, eu tenho aqui ó, o módulo A e o oposto, geralmente a gente representa pela letra negativa. Então, olha lá, o A está num sentido, o menos A, o vetor oposto, ele tem a mesma direção, mesmo módulo e sentido oposto. Adição vetorial. Então, para mim determinar a soma de dois vetores ou mais, ou vetor resultante a partir de dois ou mais vetores, eu tenho dois métodos que eu posso usar para fazer essa soma vetorial. Tem o método gráfico, também conhecido como método do polígono, e tem o método analítico, ou regra do paralelogramo. Então, aqui, ó, o método gráfico, ou a regra do polígono, a gente vai... Vou dar aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho esses 4 vetores aqui. Então, se eu quiser somá-los pelo método gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o vetor, pegar o vetor A, aí eu vou juntar aqui o vetor B. É como se eu coloco onde acaba o A, eu começo o B. Onde acaba o B, até onde chega o B, eu ponho o C. Onde termina o C aqui, coloquei o CB até aqui, então eu começo o vetor D. É a regra do polígono porque o vetor resultante vai ser o resultado que começa onde começou o primeiro vetor e ele vai em linha reta até onde terminou o último vetor que eu estou somando. Então, por isso que a gente fala que é um método, regra do polígono. Eu fecho, o vetor resultante é o que fecha o polígono formado. A regra do paralelogramo, o método analítico, a gente vai somar dois vetores. Então, eu tenho o vetor A e o vetor B. Eu posso colocar, vou colocar aqui, ó, os dois com a mesma origem. Eu vou juntar os dois na mesma origem aqui. E o vetor resultante, eu vou então traçar um paralelogramo. Paralelo ao vetor B pela extremidade de A, eu vou traçar uma reta. Paralela ao vetor A pela extremidade de B, eu vou traçar outra reta. Onde se encontra e da onde começou aqui, ó, onde eles estavam colocados juntos, até onde eles se encontram, é o vetor resultante. Outra forma de mexer com vetores é decompondo, né? E as componentes horizontal, eu vou falar que é o componente X, e a componente vertical. Então, só lembrando lá das relações trigonométricas do triângulo retângulo, eu tenho aqui o vetor B, então se eu decompor ele aqui em componente X, componente Y, se eu somar a componente X com a componente Y, eu vou encontrar o vetor. Lembrando do seno e cosseno, então componente X é o cateto que está colado no ângulo, então uso o V vezes cosseno. Componente Y, o cateto que está separado do ângulo, então uso seno. Bom, quando somamos vetores com a mesma direção, então é fácil a gente pensar que se eles tiverem a mesma direção e mesmo sentido, eu literalmente vou somar os módulos. Agora, se eles tiverem a mesma direção e sentidos opostos, eu vou subtrair, pegar o maior módulo, tirar do menor módulo, vai ser o vetor resultante. O vetor resultante vai ter a mesma direção, porém o sentido do maior vetor. Aqui, se eles tinham o mesmo sentido, o vetor resultante vai ter o sentido do vetor A e B, do vetor que eu estava estudando. Então,
Quando eles formarem um ângulo de 90 graus, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar os dois, a regra do paralelogramo aqui, ó, vai ser a hipotenusa. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Agora, se eles formarem um ângulo diferente de 90 graus, eu vou usar a lei dos cossenos, né? Então, vai ser, começa com o teorema de Pitágoras, só que você vai acrescentar aí, ó, 2 vezes o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o cosseno formado entre eles. Então, tanto faz eu fazer pelo método do paralelogramo ou pelo método do polígono. Aplicação do método de decomposição de vetores. Então, nós podemos decompor os vetores também, né, igual a gente já falou, em componente horizontal e vertical. Olha bem, se eu tenho aqui numa malha quadriculada, fica bem mais fácil eu usar o método da decomposição. Porque aí eu acho aqui, ó, o vetor C já é vertical. O vetor A, eu acho a componente vertical e a componente horizontal. Vetor B, eu acho a componente horizontal e a componente vertical. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar as componentes horizontal com horizontal e vertical com vertical. E aí eu posso, no caso aqui, ó, eu tenho 3 unidades para a esquerda, 3 unidades para a direita. Então, a componente vertical é 0. A componente horizontal é 0. A componente vertical, eu tenho 3 para cima, 2 2 e pouquinho, né? Mais um 3 para baixo, né? Então, aqui, ó, aqui, ó, na realidade são 3. 3 mais 1, 4. 4 para baixo, 3 para cima, o resultado vai ser de 1 para baixo, aqui é o resultado. Então, nós vamos somar vetorialmente os componentes horizontal, vertical, separado, e depois a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras e achar a resultante. Multiplicação por um número real é só você multiplicar mesmo o módulo pelo número, né? Então, vai ter a mesma direção, o mesmo sentido, porém o módulo é que vai ficar multiplicado. Então, se eu multiplicar aqui por 2, eu vou ter, o módulo era 2, e o módulo vai passar a ser 4 na mesma direção, no mesmo sentido, né? Ou multiplicar por menos 2, depende do número que você multiplicar, você vai multiplicar, simplesmente multiplicar o módulo. Divisão de um vetor por um número real, também você vai só dividir o módulo pelo número que você quer e vai continuar com a mesma direção e o mesmo. Então, no ano 2020, veio algumas atividades no PET. Então, eu vou só transcrever as atividades aqui, as correções que eu fiz na época. Então, aqui vocês podem observar que está somando o vetor pelo método do polígono, porque quando você tem uma malha quadriculada é o mais fácil, né? Então, aí estão as A, B e C do atividade 1. A atividade 2 também era de adição, só que estão todos na mesma direção e tem sentidos diferentes. Então, você também pode dar uma olhada aí. Se quiser printar a tela ou se qualquer dúvida também vocês podem perguntar que eu explico. Não dá para fazer muita coisa. Atividade 3 eu não vou comentar com vocês agora. Se vocês quiserem, vocês pausam o vídeo e vê, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, tá tudo aí. Se quiser dar uma pausada, uma printada na tela e dar uma olhada. Tá aí. Aí, ó, continuação da atividade 3. Eles deram bastante atividade. Então é isso. Eu tirei esses slides do site Geocities.
E eu espero, qualquer dúvida vocês podem perguntar, eu não posso explicar melhor, porque senão o vídeo fica muito grande. Até semana que vem.